em 4 horas, um clássico na Arena Neoquímica do Corinthians, a Neoquímica Arena, Corinthians e Fluminense, em que o Marcos Noronha vai contar tudo direto do estádio. Como é bom estar no estádio, aquela emoção, aquela expectativa, aquela visão para o narrador. Edu, o que esperar desse clássico? Que nós temos um Corinthians na zona de rebaixamento, com o Cássio pressionado, com diretoria em confusão, troca daqui, troca dali, vai demitir, não vai, afasta um, afasta outro. Pegar um Fluminense de altos e baixos, vem de uma vitória no clássico, mas ainda não é aquele Fluminense 2023 campeão da Libertadores que veio do Paraguai para enfrentar o Corinthians, hein, Edu? Não, exato, Fábio. Como você destaca muito bem, né? Para a gente começar a discutir o Corinthians, a gente precisa começar primeiro a olhar para fora do campo, né? Porque realmente está tudo muito bagunçado. O Corinthians fez uma partida terrível lá na Argentina contra o Argentino Júnior no meio de semana pela Sul-Americana, né? Depois do jogo teve até o desabafo do Cássio. A questão fora de campo do Corinthians, além do momento conturbado, né? Mudou a diretoria que chegou fez coisas aí certas, coisas erradas, enfim, isso daria um outro programa só para discutir isso, mas tem também, começa a pesar um pouco na história do Corinthians, a questão do tempo sem títulos, né? O Cássio, por exemplo, ele é o grande símbolo, um dos grandes símbolos daquele Corinthians vitorioso lá de 2012, ou melhor, de 2012, que foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, enfim. Só que o Corinthians, depois disso, foi campeão brasileiro em 2017, né? Aquela campanha sensacional com o Carille. Aí, no mesmo momento, ali com o Carille ainda foi tricampeão paulista, né? Aqui ganhou o regional 3 anos, né? 17, 18 e 19. E depois disso, a coisa começou a complicar. E aí a gente olha para o outro lado, para quem não conhece direito São Paulo, né? O estádio do Corinthians Itaquera fica no extremo da Zona Leste. A gente tem uma linha de metrô aqui em São Paulo que corta São Paulo de leste a oeste. Numa das pontas é Itaquera, na outra ponta é o Allianz Parque. É exatamente as duas estações mais extremas dessa linha, né? A linha que corta São Paulo de leste a oeste. E aí a gente vai para o lado do Palmeiras, o Palmeiras está ganhando tudo nesses últimos 3, 4 anos. Então, assim, começa a pesar demais essa coisa da rivalidade, essa coisa da falta de títulos, e o Cássio está sentindo isso. O Cássio, como um dos grandes pilares desse time do Corinthians, sempre foi isso, ele está sentindo demais. Então a gente tem esse problema sério. Por exemplo, tem muita gente que diz que no caso dessa reformulação que foi feita do ano passado para esse ano, que era para ser feita pelo Mano, mas no meio do caminho a diretoria mudou de ideia, por exemplo, nomes como o Juliano, o Renato Augusto, era um nome, o Gil, né, que também era um outro pilar, deveriam ter ficado até para ajudar isso tudo, porque são jogadores experientes, são jogadores de alto nível, enfim. Então tem essa coisa fora do campo. Agora, dentro do campo, e a gente tem uma arte aí também para mostrar, o grande problema do Corinthians é fazer gol. O Corinthians não fez gol ainda no Campeonato Brasileiro. São 42 finalizações, 10 no gol e nenhum gol marcado, ou seja, um ataque totalmente inoperante, né? Enquanto do lado do Fluminense, essa parte está ainda bem resolvida. Concordo com você que o Fluminense está passando por altos e baixos e tal, mas você vê, com o mesmo número de finalizações, um pouquinho mais de chutes no gol, já foram 5 gols do Fluminense. Então essa é a história que esse jogo vai mostrar pra gente, né? Afinal de contas, o Fluminense vai continuar marcando, vai continuar finalizando e tal, ou o Corinthians vai acabar com essa seca diante da sua torcida, uma torcida muito exigente, uma torcida que apoia muito, né? A Neoquímica Arena realmente tem virado um alçapão, mas vamos ver aí o que vai acontecer no domingo à tarde. É um jogo muito interessante para a gente ficar ligado. Com certeza, Cássio. O que esperar desse ataque que não faz gol contra um ataque que faz muitos gols? Então, uma pressão muito grande. Porque o Corinthians, é a primeira vez na história que o Corinthians faz 3 rodadas de Série A sem conseguir fazer um golzinho, né? Isso fica apitando ali na cabeça de todo mundo, né? Do torcedor, do jogador que está em campo. Isso que foi falado aqui mais cedo, né? As lideranças do Corinthians foram partindo, né? Jogadores que poderiam ajudar ali, junto com o Cássio, com o próprio Fagner, que é outro que vive um momento ruim, e dividir um pouco dessa pressão do que tá, de sustentar o que está no extracampo, né? Influenciando ali na performance do Corinthians, eles foram embora. E por exemplo,
Você vai pegar ali um Cássio que está fragilizado, né? Tipo, ele está no momento realmente que ele já se colocou numa condição de aceitar um momento de troca ali, de ele ser, de repente, não ser o titular. Agora, porra, um cara com a bagagem do Cássio, se o Corinthians não consegue ter ele como um cara para segurar a peteca ali, vai ficar numa situação difícil. Porque eu não acho que é o Fagner, né? O Fagner tá dando botinada para tudo quanto é lado, né? Tendo ali a benevolência das arbitragens, mas não está conseguindo fazer um papel, vamos dizer assim, de bons jogos, né? De forma geral, com a bola rolando, e está ficando marcado por isso também, refletindo muito a instabilidade emocional do Corinthians. Eu acho que essa questão é muito importante. A gente viu que o Raul Gustavo fez no jogo contra o Argentino Júnior. Ele deu um safanão no bandeirinha. Então a coisa está muito desarranjada. E o Fluminense não é um time legal para você, assim, pegar precisando ganhar confiança, né? Porque normalmente, quando você precisa ganhar confiança, você vai dar, dependendo do dia que o Fluminense está vivendo. Porque dentro dessa irregularidade do Fluminense, eu pego o jogo contra o Bahia, que eu assisti em loco na Fonte Nova, que foi paralisado por causa de chuva e tudo. Trabalhei no jogo e o Fluminense teve uma postura legal ali no início, fez 1-0, mas depois da chuva voltou com uma rotação muito mais baixa. E aí, é evidente que não é tirar mérito do Bahia, mas isso contribui, né? Para que um time que está com uma predisposição maior, que está mais encaixado, que está mais rápido nas decisões, nos gestos técnicos, consiga prevalecer. O Bahia prevaleceu. Se o Corinthians encontrar o Fluminense do depois da chuva, que é irregular, né? Ele pode acabar tendo tempo suficiente para que a confiança vem em campo, ela entre em cena, né? É difícil falar de tática, técnica, no momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que tem que começar pela confiança, do básico ser bem feito. E esse ponto tá faltando no Corinthians. E aí, se for esse Fluminense, pode ser que ele tenha uma brecha. Mas se for o Fluminense, que parece que entra em um nirvana ali, outra rotação, joga, cria, pressiona o portador da bola, muda a posição de jogador, bem ao estilo mais, bem aspas, caricato do Diniz, o Corinthians vai ter muita dificuldade. Então aí vai ser um jogo que pode realmente trazer ali uma extensão da crise para o pessoal do Corinthians. E bem então, nisso prepara... que o Cássio... Oi, Edu. Desculpa, te cortei. Não, eu ia só para ilustrar de novo também, a gente tem uma... Porque assim, eu tenho quase certeza, né? Claro que o futebol é interessante porque ele quebra muito dos paradigmas que a gente constrói antes dos jogos, mas a gente tem um número para mostrar, na verdade, é uma outra arte para mostrar quem são as peças importantes nesse meio campo dos dois times, né? Que a gente vai ver no domingo, ou seja, do lado Garro, do Corinthians... Martinelli... Exatamente, do lado do Corinthians, né, a questão do Garro, que chegou aí com toda a pinta de ser o grande articulador desse meio-campo alvinegro, é o grande ponto de interrogação, né? A gente tem números aí mostrando como ele participa bastante do jogo, né? Ele dá muito espaço, mas errou muito passe, né? Aqui tá, se a gente fizer a conta de porcentagem, vai dar menos de 80%, o que não é um índice bom. Finalizações, ele tá chegando perto do gol, tá finalizando e tá lançando muito a bola, mas tá errando demais. Por quê? Porque o Corinthians está bagunçado, né? Um Garro sozinho não faz verão. Enfim, então vamos ver se o Rodrigo Garro, né, o argentino, consegue aí realmente ser esse maestro no meio-campo do Corinthians. E do outro lado, muito do que o Cássio falou, que eu concordo em absoluto, passa pelos motores do Flu, né? Que são o Martinelli e o André. Olha o índice de passes certos dos dois, né? O Martinelli deu 184 passes até aqui no Campeonato Brasileiro, acertou 170. 90%. Isso dá mais. Exatamente. Isso, 90%. Exato. E o André também já passou de 90% aí, e estão desarmando demais, né? Ou seja, são dois jogadores importantíssimos para esse meio-campo. E na frente dos dois tem o Ganso, que também está fazendo um excelente Campeonato Brasileiro. Então, assim, a história do jogo vai passar muito por essas figuras, né? Será que é o meio-campo do Fluminense que vai vir azeitado, que vai vir inspirado, que vai estar nesse estado aí de nirvana, né? Como disse o Cássio? Ou será que o Garro realmente vai desencantar, o Yuri Alberto vai colocar a bola para dentro e tal? Então, são perguntas que apenas as 4 linhas vão poder responder para a gente no domingo.